Senhores e senhoras, bem-vindos a mais um podcast Gospel. E antes que você fale alguma coisa, deixa o seu like, compartilha com o máximo de pessoas que você puder e comente. Comente bastante porque o assunto de hoje vai render. E vamos lá. Hoje eu tenho aqui a presença do meu ilustre amigo seminarista. Se apresente. Que isso, seminarista não, estudante, prefiro dizer. Então, gente, muito obrigado, tá, pela oportunidade, Washington. Você é de casa, tá me ouvindo agora. Me chamo Maurício Moura, sou seminarista batista, né, aqui onde estamos gravando agora, Faculdade Batista Teológica de São Paulo. E esse sou eu. Então, temos aqui, o Maurício já apareceu uma vez, está no podcast que a gente gravou, sobre a influência das redes sociais na sociedade. Mas hoje nós vamos falar exclusivamente de um tema que eu já abordei aqui no canal, né? Na verdade, se eu não me engano, foi no spot que eu abordei esse tema, que era sobre namoro, como começar o namoro. E hoje eu vou falar a respeito de como a liderança, como os pastores estão lidando com o relacionamento dos jovens solteiros que seriam namorados ou noivos. Então, nós temos um problema hoje, Maurício, que pelo menos eu vejo, não sei se na sua igreja é assim, né? Ou na igreja que você estava até então, de que jovens começam relacionamentos e muitas vezes de forma errada, porque não buscam orientação. Ou então, falta o interesse da liderança em tratar deste tema. Em tratar temas como sexualidade, como lidar com um namoro em santidade, porque são duas pessoas, né, do sexo oposto, que sentem atração uma pela outra. E perguntando para você hoje, como é que você vê essa relação do jovem um pouco distante dos seus líderes no quesito de relacionamentos interpessoais, sendo relacionamentos amorosos? Sim. Então, eu acho que isso é um tema muitas vezes abandonado, porque muitas vezes a igreja não consegue lidar ou não quer lidar com esse tema. Porque assim, normalmente a gente sempre trabalha com alguns temas, isso eu digo igreja em geral, no culto público, que eu quero dizer domingo. Então a gente trata de temas em gerais, assim, questão de santidade, salvação, mas essa questão muitas vezes não é tratado com toda a igreja. Porque é o seguinte, a gente vem de uma sociedade hoje, atualmente, muito sexualizada, algo que tá sempre presente, infelizmente, né? Isso em qualquer conteúdo que a gente vê hoje, seja um filme na TV, alguma série, Verdade. até algo que a gente vai ler. Eu sou um fã de quadrinhos, e isso está presente lá. Uma sexualização exagerada muitas vezes, né? E isso muitas vezes a igreja acaba tratando. E, infelizmente, acaba tratando como se fosse um remédio exatamente a questão, vá se casar. Ou seja, como se fosse algo muito simples. Mas, na verdade, não é, no meu ver. Tanto é que isso é uma questão bíblica de quase 2000 anos atrás, né? E a gente acaba não tratando com o remédio certo esse problema. Que, no caso, esse remédio certo, eu creio que seria o jovem, né, os jovens, principalmente jovens, que começam relacionamentos, terem a liberdade de expressar aquilo que eles sentem. Eu acho que começa por aí. Por quê? Porque hoje há um tabu muito grande nas igrejas no tratar da sexualidade, principalmente no namoro. Você vê que dá uma ênfase muito grande, que nem você falou. Você precisa casar. Só que para você casar, você tem que dar os primeiros passos, que começa no namoro. A gente sabe que o namoro não é bíblico, assim, não está na Bíblia. Só que a partir do momento que isso passou a existir, eu creio que isso tem que ser tratado. E eu vejo que hoje em dia, você vê encontros de casais. Só que encontro de casais o quê? Casados. Dificilmente você vai ver isso, eu digo assim, não para um grupo de jovens específico dentro da igreja, mas um assunto sendo tratado com a igreja inteira. Sabe? Para os pais saberem orientar os filhos no quesito de namoro, de noivado, os passos que essas pessoas vão dar. Então, eu vejo que falta isso, sabe? Falta esse tratamento com os jovens. Eu digo isso na maioria das igrejas. Dificilmente você vai ver um curso preparatório para o namoro, uma palestra orientando como que o homem deve, qual o papel do homem, qual
qual o papel da mulher dentro de um namoro, o que eles devem buscar, o que eles devem procurar conhecer um no outro, o que eles não devem fazer dentro de um namoro. Porque tem a diferença entre nós, cristãos, do namoro cristão e do namoro mundano. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso. Legal, acho, legal. Assim, eu acho que a nossa principal diferença está justamente na característica da pessoa ser uma pessoa temente a Deus. Porque, assim, o que você vai fazer ou não vai fazer, você tem a plena consciência, Deus está aqui do meu lado. O que eu vou falar para a pessoa que está na minha frente, Deus está ao meu lado. Então, eu acho que seria e sintetizaria a principal diferença entre um casal de namorados cristãos e de pessoas que são secularizadas. Acho que seria essa a principal diferença. E é claro, a gente pode colocar muitas coisas que por última instância vão acontecer. Um exemplo, eu não vou falar com minha namorada como se fosse minha esposa. Sim. Eu não vou me trocar na frente da minha namorada, Cara, da intimidade. Isso é algo que acontece e muito dentro dos relacionamentos. Por quê? Porque o namoro, basicamente, cara, se você perguntar para qualquer líder de jovens, assim, são poucos que se salvam. Mas, ou pastores mesmo. Olha, como está o jovem da sua igreja no relacionamento dele? O pastor vai saber responder. Como é que está a vida do seu jovem que está namorando? Ou da jovem, ou do casal, ou dos vários casais de namorados ou noivos que tem na sua igreja? Como é que está a vida deles? Você está acompanhando esse processo? Não é tomar conta, é óbvio, cada um é responsável pelo que faz. Mas está sendo orientado pela palavra? Embora nós saibamos que as pessoas são adultas, elas são responsáveis, como você disse, cara, estão trocando o namoro pelo casamento, estão vivendo um casamento no namoro. E muitas vezes os relacionamentos são destruídos por conta disso. Você concorda? Sim, plenamente eu acho. Eu acho que é assim, irmão. Acho que entra justamente o que você falou agora, nessa questão que as pessoas não têm noção do que é namorar, não têm noção assim, da responsabilidade de você estar com outra pessoa. Eu acho que isso seria algo central para a pessoa entender o que é namorar, o que eu vou fazer. Qual é o propósito do namoro, né? Porque assim, para nós que somos cristãos, hoje, né, nossa cultura ocidental, o namoro visa o casamento. Sim. Só que, qual que é a questão? Qual é o preparo até chegar ao casamento? Ou seja, você tem que conhecer uma pessoa, primeiramente se interessar. Sim. Só que o que as pessoas costumam fazer? Ir pelo sentimento e pelo desejo da carne, olhar somente aquilo que é visual. Sim. E esquecer de olhar características, caráter, família, plano de vida. Porque, por exemplo, a gente já até conversou algumas vezes, nós somos seminaristas. Sim. E nós temos um chamado especial. Sim. Até mesmo na questão do chamado, isso tem que estar ligado um com o outro. Porque não adianta nada eu ser um pastor que vai ter uma igreja local e tentar me relacionar com uma pessoa que é missionária, com uma mulher que é missionária. É realmente não tem como encaixar. Então, tipo assim, as pessoas esquecem de conversar no namoro para se conhecer no casamento, e já é tarde demais. Sim. Mas isso por quê? Porque falta uma estrutura dentro das igrejas que tratem isso com seriedade. O que eu vejo hoje que não está sendo tratado, você concorda? Sim. Assim, eu acho que assim, sim, isso acontece de fato, mas acontece na verdade, como poderia dizer, cara, assim, as pessoas entendem o namoro como se fosse um test drive. Ou seja, vou pegar o carro e vou dar uma volta com ele. Então, as pessoas, elas tornam isso algo muito, como eu poderia dizer a você, eu acho, assim, algo muito banal. Seria algo muito banal. Como se eu me juntasse com a pessoa, namorasse ela, beijasse e assim, veria no que dá. Vai dar certo? Ah, vou ver. Aí assim vai acontecendo, com outro. Aí nisso a pessoa já namorou 5 pessoas. Meu irmão, minha filha, não é assim que a banda toca não, cara. E aí as pessoas saem machucadas, saem frustradas. Sim. Ah, porque a pessoa que eu pedi para Deus, Deus me deu e agora terminou, a culpa é de Deus, né? Então assim, o nosso foco
é mais na questão da liderança tratar isso. Eu vejo a necessidade de... Nós já temos livros, mas muitos poucos livros que falam sobre namoro, Sim, eu sobre a santidade no namoro, sobre a separação do papel do homem e da mulher desde o relacionamento do namoro. Porque, cara, dificilmente você vê hoje pregações voltadas para essa área. Sim. Porque é um tabu na igreja. Por quê? Essa área do namoro vai abrir precedente para falar sobre sexualidade, para falar sobre dificuldades da vida, para falar sobre propósito de vida. Sim. Então, por quê? Porque o jovem ele já é trabalhoso por si só. Sim. E dificilmente a liderança quer tratar desses assuntos. Por quê? Porque o jovem já está aí, está namorando. Então, tipo assim, muitas vezes há um namoro de julgo desigual na igreja. Sim. E é aceito. Realmente, é algo complicado, eu acho. A gente acaba esquecendo a sugestão de Paulo ao jovem Timóteo para se cuidar das paixões jovens. Da mocidade. Da mocidade, muito obrigado, Osh. Exatamente, das paixões da mocidade. Ou seja, principalmente na mocidade, entre os jovens, e eu digo jovens no sentido não só dos 18, irmão, até os 25, irmão, você é um jovem, cara, até os 24. Então, até nesse sentido, a gente deve tomar cuidado disso, sabe? Da gente não seguir o nosso corpo, não seguir a nossa natureza, ou seguir um padrão que a gente aprende, né, em todo o nosso contexto brasileiro, mas seguir realmente a palavra de Deus, que é viver o quê? Viver em santidade. Isso em cada parte da nossa vida, seja na parte relacional, em todos os sentidos, também na parte financeira, do trabalho, profissional e tudo mais. Então, a parte da santidade, isso inclui tudo. E o namoro não é diferente, não é distante. Cara, a coisa mais importante da vida de uma pessoa, principalmente um cristão. E isso é algo em que muitos casais falham por não buscar orientação ou por falta dela. Sim. Depois da salvação, eu tenho isso como um dilema para mim. Hoje eu tô noivo, tenho a certeza que eu escolhi a mulher certa para minha vida. Inclusive, te amo, amor. E, assim... Te amo, mãe. Eu tive a certeza absoluta de que, primeiro, tudo começou em oração. Isso aí. Em oração. Eu orei a Deus, não por uma pessoa específica, mas por uma pessoa que tinha alguns atributos que eu estava buscando, e principalmente uma pessoa temente a Deus. Sim. E que o restante das coisas fossem, com o passar do tempo, eu fosse conhecendo para ter certeza que era isso mesmo. Sim. Mas assim, tudo começa na oração e passa por um processo de decisão. Qual é a decisão mais importante da nossa vida? É com quem nós vamos casar. Cara. E isso para um cristão é muito importante. Sim. E o que nós mais vemos hoje são pessoas que começam namoros e aí caem em imoralidade sexual ou então incompatibilidade e aí se separa e aí, como você falou, vai arrumar outra e fica isso, cara. E depois aí a pessoa tem que sair da igreja porque terminou o namoro, tem que sair da igreja para ir para outra igreja porque deu um rolo. Tipo assim, é uma bola de neve que acontece. Sim. Por quê? Porque são duas coisas, né? Como eu falei. A primeira é a falta de visão da igreja nessa questão do relacionamento. A segunda é que as pessoas muitas vezes não são orientadas em relação a isso e agem de maneira precipitada. Assim, eu acho, como a gente estava falando desde o início, é um vácuo que a igreja tem. Eu acho que, espero também, né, que a igreja deve se pautar nisso. E assim, eu já andei lendo, né, e falando com alguns colegas que publicaram o TCC, e assim, o TCC deles, o tema era essa questão, porque tem também muitos viúvos, homens mais velhos e mulheres mais velhas, e às vezes a igreja não lida com isso, entende? Então é um problema realmente, não só de faixa etária, somente de jovens, mas de todos os públicos da igreja, de todos os membros. Por isso que, como eu iniciei, também quero concluir. Esse problema é algo que deve ser tratado com a igreja em conjunto, em geral, num culto público, de domingo de manhã ou à noite. É algo necessário a gente trabalhar com isso. Verdade. E para concluir o que você disse,
Pega aí e anota, tá? Anota. Dicas para você ter um relacionamento saudável. Primeiro, busque alguém primeiramente homens, né? Aham, sim. Eu tenho uma frase que eu ouvi, se eu não me lembro, é do Paul Washer. Ele diz assim: o coração de uma mulher deve estar tão escondido em Deus, sim, que o homem tem que buscar Deus para achar essa mulher de Deus. Então, aonde que o homem vai fazer isso? Através da oração. Então, o homem sempre toma a iniciativa sim, de procurar a mulher e de buscar conhecer as virtudes antes de conhecer o corpo, de conhecer a alma, de conhecer os pensamentos. Eu acho que a última coisa que alguém tem que pensar em relação ao relacionamento, claro, tem um sentimento, tem a parte física, mas é nas questões fisiológicas, sabe? Em suprir uma necessidade física ou emocional. Sim. Mas principalmente, não sei se você concorda comigo nesse ponto, buscar alguém que tenha o coração de Deus, que tenha propósito de vidas parecidos, sim, sim. E principalmente alguém que queira andar em santidade e manter um relacionamento saudável e santo até o casamento. Assim, eu acho que eu seguiria também a mesma linha, o mesmo padrão, sabe? E acima de tudo, o temor a Deus. É isso que rege a nossa vida, é isso que rege tudo, seja profissional, estudante, é isso que deve guiar a gente em todo momento. É sempre temer a Deus e também entender, né, que Deus é soberano sobre todas as coisas, sobre a nossa vida. E assim, a gente também crê na providência dele. Então, se um momento eu não tenho, ou não sei, seja que for a vontade de Deus, a gente tem que crer que Deus é bom. Então, se ele não quer que eu namore agora, tá tudo bem, gente, tá tudo bem. Não é o fim do mundo também. Não é o fim do mundo, calma, eu já passei por isso. Fique em paz, irmão. Entendeu? Mas, se você namora ou tá buscando um relacionamento, busque orientação dos seus líderes. Sim. Porque a palavra diz isso, que na multidão de conselhos há sabedoria. E principalmente, se você não está tendo essa cobrança, cobre os seus líderes. Olha, estou no relacionamento, o que você acha disso, disso e disso? Sim, sim, verdade. Bom, pessoal, é isso. Uma coisa que eu vou pedir para vocês, o que vocês acham do que nós falamos aqui? Eu quero o comentário de vocês aqui embaixo para mim saber se vocês concordam com o que a gente falou aqui. Se você tem uma opinião diferente, deixa aí nos comentários que a gente vai ler e vamos responder, tá bom? Então, até a próxima e até mais.